Vamos ver agora qual é a diferença entre ROI e ROAS, né? O que significa ROI, o que significa ROAS. Vamos começar pela definição, mas onde a gente vai focar é mais no conceito por trás dos dois. ROI é Return on Investment, ou seja, retorno sobre o investimento, e ROAS é Return on Advertising Spend, ou seja, retorno sobre o investimento de mídia específico. Então, essa aqui é a primeira diferença que dá para entender um pouquinho quando usado um, quando usado o outro. Ou seja, o ROI seria mais para a definição de um trabalho mais geral da empresa, o retorno sobre o investimento de uma empresa, e o ROAS mais atrelado ao marketing. No entanto, o ROI não deixa de ser usado em estratégias de marketing. Então, a gente precisa entender também quando usar o ROI, como calcular o ROI de marketing e como calcular o ROI da empresa de forma geral. Antes de seguir, a gente precisa ver primeiramente a diferença entre investimento e custo, né? Muito importante, apesar de parecer uma definição e uma diferença meio trivial, é importante manter o conceito de que investimento é alguma coisa que a gente gasta para ter o retorno esperado. O retorno pode não dar certo e por isso que tem um risco atrelado ao investimento, né? O risco é a probabilidade que o investimento não dê certo. E um custo é um gasto. Eu não estou esperando nada em retorno, um retorno, digamos, maior do que eu paguei. Eu invisto em uma ação financeira, por exemplo, estou esperando um retorno maior do que eu investi. A mesma coisa em sentido de marketing. Por isso que a gente calcula quanto é esse retorno. Então, uma vez definido o conceito de investimento, podemos ver que tanto o ROI quanto o ROAS, eles trabalham com o retorno sobre o quanto eu gastei. Então, para ver qual é a diferença no cálculo, vamos ver como é que é calculado um, como é que é calculado o outro. A diferença primária no cálculo, mais do que no conceito, é que o ROI ele trabalha com lucro e o ROAS trabalha com receita. Para ver como calcular o ROI e o ROAS, vamos no manual de venda, né, que a gente usa para implementar um processo de aquisição de novos clientes, conforme a metodologia NTP. A principal diferença no cálculo é que o ROI é calculado a partir do lucro e o ROAS a partir da receita, ou seja, o ROI, o retorno sobre o investimento, é calculado como lucro dividido pelo investimento, sendo lucro a receita, sendo lucro a receita menos investimento. Então, o ROI seria calculado como receita menos investimento dividido pelo investimento. Já o ROAS, ele é calculado como receita dividido pelo investimento. Por que é importante essa diferença do ponto de vista numérico? Porque se a gente quiser avaliar o desempenho de uma campanha, né, usando o ROI ou o ROAS, obviamente o ROAS será maior do que o ROI, né, simplesmente porque a gente está considerando a receita e não o lucro. Então, o fato de a gente usar o ROI não significa necessariamente que a campanha esteja indo bem, né, e simplesmente a gente está usando um parâmetro de avaliação diferente. Então, para ver se o projeto está indo bem, a gente precisa comparar o ROAS de vários meses ou o ROI de vários meses. Não faz sentido comparar o ROI com o ROAS, tá? Isso volta a falar porque o ROI é calculado na base do lucro e o ROAS na base da receita. Então, depois de ter visto a fórmula de cálculo do ROI e do ROAS, a gente pode entender que a diferença principal, na verdade, é mais numérica, mais matemática, né? E a gente não pode comparar os dois. Mas tem uma diferença no conceito também, ou seja, o ROAS, a definição mesmo fala que é sobre campanhas publicitárias, advertising spend, e o ROI, o investimento geral de empresa. Então, esse aqui poderia ser uma resposta à pergunta quando usar um e quando usar o outro. No entanto, é importante ver como sempre mais nas campanhas de marketing o desempenho é calculado em ROI, né? Como retorno sobre investimento. Mas a gente precisa entender que tem um ROI de marketing e um ROI geral. O ROI de marketing é calculado considerando os investimentos feitos somente de marketing, né? E já o ROI geral é calculado com investimento feitos a nível de empresa. Então, por exemplo, se um ROI de marketing, eu estou considerando só investimento feito no marketing, dá um ROI, por exemplo, de 5, muito provavelmente o ROI geral de empresa vai ser muito menor. Por quê? Porque os custos gerais de empresa são bem mais os custos simplesmente de marketing ou do comerciais ou das campanhas que eu estou considerando. Por quê? Porque, por exemplo, preciso considerar custos de produção, custos de administrativos. Então, quando a gente considera um ROI de marketing, a gente precisa sempre pensar que depois terão mais investimentos
que depois terão mais custos que serão descontados para o cálculo do ROI geral da empresa. Então, não é suficiente que o ROI de marketing seja positivo. Ele precisa ser de um número tal que, depois de descontar os custos gerais, né, ainda fica viável para a empresa. A gente sugere começar a partir com um norte de ROI de marketing de 3, ou seja, o lucro dividido o investimento feito nas campanhas de marketing digital, no caso, se a gente está considerando marketing digital, precisa ser 3 para que, na hora de descontar os custos gerais, ainda podemos ter um ROI viável para a nossa empresa.